Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Querido, acho que todo mundo tem dúvida sobre uma coisa, né? Ou pelo menos inúmeras coisas. Eu digo pelo menos inúmeras coisas porque eu acho que as nossas dúvidas, elas são infinitas. E quando a gente decide, a gente parece que depois permanece com a indecisão. E desde coisas simples, como por exemplo, qual é o sabor do picolé que eu vou tomar? Aí você pensa e escolhe. Depois você está tomando e fala assim, será que eu fiz a melhor escolha? E pensa e a gente continua com dúvida. Mas coisas pequenas, coisas grandes, a gente parece que vive rodeado de dúvidas. Não é que a gente seja indeciso, embora muita gente seja indeciso. Mas é muito difícil você encontrar um indivíduo que é indeciso e que se reconhece indeciso, que é o primeiro passo para poder deixar de ser. Mas esse mundo de dúvidas que eu e você vivemos, essa complexidade de não sabermos se vamos de ônibus ou se vamos a pé, se vamos casar ou comprar uma bicicleta, a gente não sabe o que deve fazer, que curso a gente tem que fazer na vida. Você fez o curso certo? Você se arrependeu da faculdade que fez? Tem gente que se arrependeu da primeira faculdade, foi lá e fez uma segunda faculdade. Como é que você age, como é que você reage diante das dúvidas, diante dos acertos e dos erros? A verdade é que eu e você parecemos mais gatinhos do que leões diante de um mundo que insiste em demonstrar para você e para mim incertezas. Como decidirmos corretamente? Como termos o foco certo? Será que é possível algo assim? Como que a dúvida é implantada no nosso coração? Como que ela permanece em nós? Veja, eu pensei em uma frase que talvez alguém já tenha escrito ou pensado, mas eu fiquei pensando sobre esse tema e escrevi alguma coisa mais ou menos assim. A dúvida não pode deixar de existir, mas ela não pode existir para sempre. Então, uma vez que o indivíduo que se abstém da capacidade de duvidar, ele também está deixando de crescer, de se desenvolver e até impedindo a busca e o alcance da verdade. A gente precisa duvidar. A gente precisa olhar a fala de um indivíduo e falar assim, espera aí, será que esse indivíduo está querendo me prejudicar? O que há de intencionalidade por trás da sua fala? Como que ele está agindo? Por que ele está agindo assim? Nossa, ele agiu daquela forma, parece que está do meu lado, mas daquela outra vez ele parecia contrário. A gente vai duvidando, vai percebendo essa capacidade de duvidar. Ela precisa existir. Agora, ela não precisa existir para sempre. Porque senão o indivíduo vai viver um inferno a vida dele inteira. Pensando, mas será? Como que é? O que eu vou fazer? E agora? Incapaz de tomar decisões. Vocês sabem que perguntaram para Jack Welch, talvez um dos grandes CEOs aí do mundo, né? Um indivíduo que levantou a GM, um guru aí no meio corporativo, todo mundo lê, todo mundo conversa, todo mundo fala sobre ele. Um indivíduo assim de uma mente brilhante, todo mundo falava muito bem e fala muito bem dele, né? Jack Welch. Aí perguntaram para ele qual era a maior virtude de toda a administração dele. Jack Welch diz assim, olha, a maior virtude que eu tenho dentro da minha capacidade de liderança e administração é a capacidade de decidir rápido as coisas. Maior virtude. Perguntaram qual é o maior defeito? Aí ele disse, não decidir tão rápido quanto eu poderia, ou quanto eu gostaria. Então veja, é importante a dúvida não existir para sempre. Alguns administradores dizem que é melhor você decidir errado e depois você voltar atrás de uma decisão do que você não decidir. Talvez eu esteja falando para alguém que vive algumas situações onde ele não consegue decidir. Ah, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou?
Sabe, um dia desses eu encontrei uma pessoa e a fala dela, ela reflete a fala de tantas outras que eu já ouvi em tantas ocasiões. Essa pessoa me procurou e falou assim, mas pastor, é o seguinte, eu vejo que a minha igreja, ela não prega toda a verdade bíblica. Tem muita gente sincera ali dentro, tem muita gente que é verdadeiramente convertida ali, mas a doutrina da minha igreja, ela não é 100% bíblica. Eu quero sair dessa igreja, mas eu não sei se é a hora, eu não sei se é o momento, eu não sei se eu devo, eu tenho tantos amigos ali. Eu sempre digo assim, olha, isso é uma decisão que você precisa tomar. Não posso eu decidir por você, eu não posso dizer para você fica ou dizer para você saia. Mas você precisa decidir, o que não pode você ficar em cima do muro o tempo todo o tempo. A gente precisa aprender a decidir. Agora, você já reparou que existem situações e circunstâncias na vida onde a gente tem certeza de uma coisa e daqui a pouco a gente não tem mais certeza daquilo? Isso acontece todo o tempo. Aconteceu também com João Batista. Abra sua Bíblia, aqui no livro de Lucas, no capítulo 7, do verso 18 até o verso 20. Aqui a Bíblia, a palavra do Senhor, ela declara uma situação na vida de João Batista que dizia assim, os discípulos de João Batista anunciaram-lhe todas estas coisas. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que há de vir, ou havemos de esperar outro? Oh, mas espera aí, essa aqui é uma situação que surpreende a todos nós. Querida Marli, mãe da querida Sara, veja uma coisa interessante. João Batista, ele tinha certeza que Jesus era o Messias. Foi ele que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele batizará vocês com fogo. Ele sabia quem era Jesus o tempo todo. Só que agora ele está preso e agora a dúvida começou a bater no coração dele. Sabe por quê? Porque João Batista é humano. Ele tinha certeza, convicção, mas na hora do aperto, na hora da dor, na hora da ameaça, ou você acha que nesse momento aqui ele não tinha ouvido falar dos boatos que haviam já pedido a cabeça dele? Se ia acontecer o momento em que ele passou, que foi a decapitação, ou não, ele não sabia, mas a angústia bateu no coração e aí ele começou a se questionar muitas coisas. Como na vida a gente vai se questionando, ou você nunca questionou a existência de Deus? Você pode ser a pessoa mais crente do mundo, em algum momento você falou assim, mas peraí, se tudo isso aqui for um grande engano, um equívoco. Aliás, um dia desses, já há alguns anos, fizeram essa pergunta para um pastor chamado Gerson Pires, falaram assim, mas pastor, e se todo esse negócio de Bíblia aqui for uma grande balela? Se tudo isso aqui for uma grande mentira, a maior mentira já contada, e aí, como é que a gente fica? Ele deu uma resposta interessante, ele disse assim, olha, mesmo que, se tudo isso aqui for mentira, se nada disso aqui for verdade, eu quero dizer para você que essa mentira consegue satisfazer os anseios mais profundos da minha alma. Sabe por que ele respondeu isso? Porque em algum momento ele refletiu se a sua crença era real ou não. Quem perguntou isso a ele também tinha essa dúvida. E eram pessoas crentes em Jesus. A gente duvida de muita coisa o tempo todo. Será que eu devo ir, não devo ir? Esse indivíduo que está pregando, será que ele está falando a verdade ou não está falando? E isso a gente precisa ter no coração. Quando você vai em alguma igreja, qualquer igreja, pode ser igreja católica, adventista, Assembleia de Deus, universal, mundial, Deus é amor, renascer, bola de neve, o que você quiser, adventista, qualquer igreja, você foi ali, sentou, você é um adorador de Deus, você não é o adorador do pregador, você não é adorador daquela igreja, sua fidelidade não é com uma placa de igreja, sua fidelidade é com Deus. Então você está ali para se encontrar com Deus. Se o indivíduo que está ali na frente falar alguma coisa diferente do que está na Bíblia, o que está fazendo essa igreja? Aí eu tenho essa dúvida. O que você faz numa igreja que não prega o que a Bíblia diz? Você não pode me dizer que você vai permanecer no erro
simplesmente porque você mora perto dessa igreja, porque você frequenta nela há 10 anos, porque a sua mãe já frequentava, ou porque você é amigo de alguém, ou porque lá ou você participa do louvor. Gente, só existe uma razão na terra para você frequentar uma igreja, e essa razão é essa igreja ensinar o que a Bíblia diz. Então, veja, João Batista, ele se angustiou, e ele teve dúvida, ele tinha certeza e depois teve dúvida. Essa dúvida foi uma dúvida genuína, causada pelas circunstâncias, pelo medo. E não é errado duvidar. Perceba o que eu escrevi, ou o que eu disse. A dúvida não pode deixar de existir, mas ela também não pode existir para sempre. João Batista teve que deixar essa dúvida de lado e entregar a cabeça para ser decapitado, na convicção de que ele iria ressuscitar. Então a gente precisa tomar decisões. A gente precisa pedir a Deus forças para tomar decisão. Grace Souza, eu não sei qual é o seu problema, a sua angústia, por que você está indecisa, mas é muito importante. Veja, João Batista também ficou indeciso. No entanto, ele toma uma decisão. Ele decidiu, não, de fato, Jesus é o Messias. Agora, você quer ver quando o diabo começa a implantar dúvidas dentro de nós? Abra sua Bíblia agora no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis 3, do verso 1 até o verso 4. Olha só o que diz aqui a Bíblia. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha só que interessante, Deus havia dito: não coma, não toque, porque você vai morrer. Então chega a serpente, que é o diabo, e ele diz assim: não, você não vai morrer. E aí foi implantado o que? A dúvida, quem está falando a verdade, quem está falando a mentira? Deus está falando a verdade ou o diabo está falando a verdade? A realidade é aquilo que Deus me disse ou a realidade é aquilo que a serpente está me dizendo? E aqui Eva entrou em dúvida, porque ela foi ocasionada, a semente da dúvida foi ocasionada dentro da mente, do coração de Eva. E agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Bastante atenção, porque é um jogo de pensamento um pouquinho filosófico, mas eu acho que é muito importante você entender isso. Tem muita gente que acha que toda dúvida é do diabo, e não é. Eu vou te explicar. A fé, ela precisa caminhar na plataforma da dúvida. É lógico, você não precisa de fé para saber que eu estou usando óculos, certo? Só se você estiver ouvindo essa mensagem. Mas quem está assistindo não precisa de fé. Um bom exemplo é esse. Então você que está me vendo, você não precisa de fé, porque você está vendo que eu estou usando óculos, certo? Então você não tem dúvida. Agora, para quem está me ouvindo, porque está sendo transmitido ao mesmo tempo, ao vivo, para a rede de rádios, eu estou dizendo que eu estou usando óculos. Esse indivíduo que está ouvindo, ele precisa crer, ele precisa ter a possibilidade da dúvida para que a fé possa se desenvolver. Não existe como ter fé sem ter dúvida, sem ter possibilidade de dúvida. Então você não precisa de fé para você acreditar que você tem uma mão com 5 dedos, porque você olha para a sua mão, porque você nasceu com ela e você sempre viu que tem 5 dedos. Então não precisa desenvolver fé. Agora, para eu falar para você, olha, eu tenho a minha filhinha, Sofia, e ela tem 6 dedos na mãozinha dela. Aí você pode pensar, será que tem 6 dedos? Não tem 6 dedos? Por quê? Porque você talvez nunca tenha visto. Só para tirar a dúvida, ela não tem, ok? Mas você consegue entender isso? Nem toda dúvida é do diabo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé só existe na plataforma da dúvida. Agora, algumas dúvidas é o diabo que coloca dentro de você, como colocou no coração de Eva.
Deus disse, não coma porque vai morrer. Aí chega o diabo e diz, não, você não vai morrer. E aí então, e agora? Quem está falando a verdade ou a mentira? O diabo, ele faz isso, ele joga a dúvida. Será que é isso que está acontecendo com você? Será que o diabo está jogando um monte de dúvida na sua mente? Ou essas dúvidas são provenientes do caminho para a fé, para você desenvolver sua fé? A gente precisa descobrir em discernimento espiritual qual é a origem da nossa vida, da nossa dúvida. Se ela é a plataforma da fé ou se ela é a plataforma do nosso afastamento de Deus. A dúvida foi implantada pelo diabo no coração de Eva, você conhece toda a história, ela preferiu acreditar na serpente do que em Deus. Ela decidiu no coração dela que o mau caráter da história era Deus e não o diabo. E aí então nós estamos aqui. É como disse o poeta, Eva mordeu o fruto e nossos dentes ainda doem. Agora você quer ver o diabo implantando mais uma dúvida agora no coração de um outro personagem da Bíblia importantíssimo, nosso Salvador Jesus. Abra sua Bíblia agora em Mateus 4, 1 a 3. Elisângela, você tem muitas dúvidas, Elisângela Pereira, assim como eu. Agora, a gente precisa saber, essas dúvidas, elas são oriundas de Deus, me mostrando, olha, cuidado, pense, reflita, ela tem a sua origem no diabo, ou eu sou uma pessoa naturalmente indecisa, insegura, por N situações e circunstâncias da vida. Mateus 4, 1 a 3. Primeiro livro do Novo Testamento, você já pode ir abrindo a sua Bíblia, Mateus 4, 1 a 3. Olha só o que a Bíblia diz. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Verso 4, que é o mote aqui do está escrito, respondeu-lhe Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você percebeu aqui a grande dúvida, se tu és o Filho de Deus? Querendo colocar dentro de Jesus uma semente de dúvida, de destruição, de morte eterna para toda a humanidade. Porque se Jesus pecasse, todos nós estaríamos perdidos. Eu não sei se existiria um plano de redenção para o plano frustrado da redenção, mas a Bíblia não diz nada a respeito disso. O fato é que Satanás estava colocando a semente da dúvida no coração de Jesus. Agora, diferentemente de Eva, Jesus rejeitou essa dúvida e talvez você precise rejeitar algumas dúvidas. Talvez você precise abraçar essas dúvidas. Lembre-se, a dúvida não pode deixar de existir, nem existir para sempre. A dúvida não pode deixar de existir, nem existir para sempre. Você precisa tomar algumas decisões. Não se feche para todas as dúvidas, mas resolva as dúvidas. Lembre de Jack Welch. A gente precisa tomar decisões e muitas delas precisam ser rápidas. Tem gente que diz assim, não, são pessoas um pouco mais conservadoras, eu respeito isso. Não, a gente precisa refletir melhor para tomar uma decisão. Muitas vezes a gente precisa fazer isso, mas talvez a maioria das vezes a gente precisa ter a cara e a coragem para ir lá e decidir. Porque tem gente que reflete tanto, reflete, medita e não toma decisão nenhuma. Esse indivíduo é infeliz, vive em cima do muro, desce do muro. Se for para o lado errado, depois escala o muro de novo e pula para o outro lado. Mas decida, a gente precisa escolher. Às vezes é melhor escolher e depois perceber que errou do que você nunca escolher. É preciso escolher, é preciso decidir. Agora, lembre-se, origem da dúvida pode ser Deus na plataforma da fé, fazendo você duvidar de algumas coisas, para que você cresça na verdade, encontre a verdade. A dúvida pode ter sua origem no diabo, querendo colocar a dúvida dentro de você e você se perder no caminho. Ou as dúvidas podem ser uma realidade tão profunda na sua vida que te acompanham a vida inteira e você tem dificuldades para isso. Talvez você precise de uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um bom terapeuta cristão, obviamente, para ele te orientar, para ele te ajudar a tomar decisões mais rápidas, com mais segurança. Talvez esse seja o caminho, não sei. Você precisa analisar.
E a gente precisa de discernimento espiritual para poder entender o que está acontecendo ao nosso redor. Agora, existem pessoas que vivem essa situação, né? Que eu quero relatar agora aqui para vocês, quero gastar um pouquinho mais de tempo, no livro de 1 Reis 18, 21. Aqui, olha só, a questão do povo de Israel, o contexto de Elias, e Elias chega para todo o povo lá no Monte Carmelo, no verso 21 do capítulo 18 de 1 Reis, diz assim: Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondia nada. Povo indeciso, se é Deus, segue Deus. Se não é Deus, então vai seguir a Baal. Tome a sua decisão. Por isso que é tão importante você decidir a igreja que você frequenta, se você vai batizar ou se você não vai batizar, se você vai falar em dom de línguas estranhas ou se você vai rejeitar isso, se você vai fazer a Bíblia a sua regra de fé ou se você não vai fazer. A gente precisa tomar decisões. Eu vou seguir quem? Uma igreja ou a Bíblia? Eu vou seguir um líder religioso ou a Bíblia? Eu vou seguir a minha consciência ou o que a Bíblia diz? Eu preciso decidir. Agora, Elias estava diante do povo, um monte de falso profeta ali, e ele olhou para o povo e disse assim: até quando vocês vão ficar aí entre a água e o vinho? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Vocês vão ficar entre dois pensamentos: ora, Deus é Deus, o Senhor é Deus. Daqui a pouco, não, Baal é Deus, Baal é Deus. E ficava assim o povo de Israel. E Elias vai direto, ele vai na veia. Até quando você vai ficar titubeando de um lado para o outro? Até quando? E essa pergunta rasga os séculos e chega até você. Até quando você vai ficar de um lado para o outro, de um lado para o outro? Ora está no mundo, ora está na igreja, ora lê a Bíblia, ora lê Harry Potter, ora lê um livro cristão, ora fica lendo romance. Você precisa decidir. Ora ouve música de Deus, ora ouve outra música que não tem nada a ver. Ora quer ir na igreja, outra hora quer ir na boate, uma hora quer beber suco natural, sem açúcar e sem gelo, outra hora está bebendo vinho. Decida. Você não vai ficar entre dois pensamentos até quando? De que lado você está? A gente precisa, você se lembra aqui, o texto que a Carol mencionou? Homens que não se comprem nem se vendam, que no último da alma sejam verdadeiros e honestos, que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, que sejam fiéis à verdade como a bússola é o polo, que não se desviem pelo que é reto, mesmo que desabem os céus. É gente assim que o mundo precisa e você precisa de você assim. O último texto, Lucas Silva, que eu quero ler, está no livro de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, de 45 até o 47. 17, 45 a 47. Disse Davi ao filisteu, falando com um gigante, né, Golias: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, eu te ferirei, tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que é Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O menino desacreditado, abandonado, esquecido pelo pai, odiado e invejado pelos irmãos, incentivado pelo covarde Saul, desacreditado pelo povo de Israel, humilhado pelos filisteus, que tinham um punhado de pedras na mão, um cajado na outra, menino de boa aparência, sem mãos calejadas. Vê se ele tem dúvida. Vê se ele tem alguma dúvida de que ele vai vencer o gigante. Você acha que ele tinha? O mundo podia ter dúvida. O povo de Israel morrendo de medo, batendo o joelho. O povo filisteu dando risada. Mas ele não tinha dúvida de nada. Ele sabia que Deus era o Senhor da guerra. E que Deus iria moer
aquele gigante. E antes de matar o gigante, ele já disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu vou arrancar a tua cabeça. Eu. Imagine. Muita gente tinha dúvida, menos Davi. Davi não tinha dúvida nenhuma. Sabe por quê? Porque ele tinha uma confiança inabalável no seu Deus. Inabalável. Não era hora de dúvidas. Não era hora de medo. Não era hora de olhar para trás. Era hora de olhar dentro dos olhos daquele gigante e falar, hoje você perde a cabeça. Talvez seja a sua hora, talvez seja o seu momento de você confiar, de você entregar, de você enfrentar o seu gigante em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Talvez seja a hora de você tomar uma decisão na sua vida, de mudar de igreja, mudar de credo, mudar de fé, mudar de pastor, de líder, de padre. Mude o que precisa mudar. Você precisa de coragem, peça a Deus. Peça a Deus, não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Pedro, não foi fácil para João, não foi fácil para João Batista, não foi fácil para Daniel, nem para José, muito menos para Jesus. Mas eles colocaram coragem dentro da alma deles. Receberam do Espírito Santo essa coragem. E eles foram homens e mulheres de fé. Estão lá na Galeria da Fé, lá em Hebreus 11. Talvez seja a hora de você marchar em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Confie no Senhor, busque o Senhor, peça ajuda a Ele, peça discernimento para você entender qual é a origem da tua dúvida, para que você possa se libertar dela. A gente não pode negar as dúvidas, mas elas não podem permanecer para sempre conosco. Por isso é a hora conosco, por isso é importante você descansar. Por isso é importante você se entregar para que Deus haja na sua vida e assim tudo isso que te atormenta vai se transformar em paz e você vai descansar. Descanse, a tempestade é louca, mas descanse. Parece que ele dorme, se esqueceu de ti. As ondas de problemas te fazem cair. Um grito de socorro não houve o consolo, resposta que o acalme, afague o coração. A luz no fim do túnel acaba de apagar-se, não vê se tem futuro, só escuridão. É aparentemente impróprio meu conselho, mas fé serve para isso, então descanse. Descanse, a hora está para chegar. Descanse, a dor da alma lento está para encontrar. Angústia que no peito faz faltar o ar. Será então vencida? Já vejo a despedida da sensação de solidão no teu olhar. Quem pareceu distante atua nesse instante, sua voz a tempestade
tempestade, manda acalmar. Tufão já vira brisa, o amor que tranquiliza chegou. Jesus está aqui, descanse. 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 Jesus está aqui. Jesus está aí. Descanse. Somente Deus pode entregar a você a paz que você precisa, que você aprenda a decidir, Branca, para que você aprenda em Jesus a decidir, para que você tenha a paz que você precisa. É tão bom quando a gente pode descansar, né? A gente tomou nossas decisões e agora a gente pode descansar em paz. Sabe, esse livro que eu escrevi, que Deus me deu a alegria, a oportunidade de escrever, ele teve 2 objetivos. O primeiro deles, sabe qual foi? O primeiro deles foi oportunizar para as pessoas dúvidas. Pessoas que estão acomodadas numa zona de conforto da ignorância bíblica. É colocar no coração delas dúvidas. E para outras que estão em dúvida, tirá-las dessa dúvida, para que elas possam ter certeza daquilo que a palavra de Deus diz. E é assim. A gente precisa ir descobrindo novas dúvidas, arrumando e tirando essas dúvidas do caminho, pegando novas, tirando elas do caminho, e a gente vai se fortalecendo na Bíblia, na palavra do Senhor. Você sabe que nós estamos oferecendo esse livro gratuitamente para você, não sabe? Só que é por um mês só por um mês. 13 de junho, não se fala mais desse livro em toda a rede Novo Tempo de Comunicação. É por um mês. É por isso que eu digo, peça já o seu livro. Entre aí no seu smartphone, né? novotempo.com/está escrito. Se preferir, está escrito.com.br. Não tem problema, dá do mesmo jeito. Entra no nosso blog e pede o livro. Pede o livro. Sabia? Peça o livro agora. Anote aí, entre no seu smartphone, entre no seu computador, você tem um laptop aí, entre, peça, faça o seu cadastro, você vai colocar seu endereço, quem é você, e a gente vai enviar para você. Lembrando que a Novo Tempo não cobra correio de ninguém, nunca cobrou e nunca vai cobrar. É um presente para você, para sua família. Vai tirar as dúvidas de muita gente e vai colocar dúvida no coração de muita gente. Esse livro, tenho certeza, vai mexer com você, tenho certeza disso. E agora nós vamos orar para que Deus desenvolva em nós a fé, para que Ele nos ajude a tomarmos boas decisões, para que as nossas decisões sejam de acordo com a vontade dEle. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, ajude-nos a decidirmos bem, rápido, e que as nossas decisões possam nos fortalecer para a vida eterna. Colocamos nossa vida, nossos pensamentos, colocamos tudo em Tuas mãos. Direcione os nossos passos, Senhor. Toma-nos pela Tua mão, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.